né? Ele assista tudo, registra se ele entrou, registra se ele fez, né? Fazer a leitura. A gente vai discutir que tipo de exercício a gente poderia estar passando. Então, assim, o João Fábio disse que voltou a travar, mas está só ouvindo. Beleza, João Fábio, hoje está um pouquinho mais complicado para você, mas vai acompanhando aí, tá bom? Sempre participa pelo chat. Então, eu estou conseguindo visualizar a reunião, viu, Felipe? Por isso que a tela está lá em Migmag e eu estou aqui na outra tela vendo a reunião acontecer. A gravação fica aqui em torno do swap. Então, veja, eu discuti isso e fechar por quê? Porque na próxima semana, pessoal, a previsão já é que a gente discuta o processo de soldagem por oxacetileno. Então, vão ser 2 semanas de aulas dedicadas ao processo de oxacetileno, uma outra semana dedicada aos outros processos de soldagem. Felipe acabou de dizer Felipe, essa sua fala da sua tese foi interessante, porque eu acho que há 15 dias atrás, o menino tinha me perguntado se tinha solda laser ou a plasma. Acho que foi a plasma. Eu nem estava lembrado do próprio material nosso, eu não estava lembrado, e depois ao longo da aula a gente lembrou, foi trazendo, o Eric trouxe um vídeo recentemente, e assim, é sua tese, quer dizer, dá para você de repente exemplificar, né, compartilhar um pouco disso, né, do que é tecnologia de ponta, do que é esse material. E aí, ó, no dia 20 de agosto, fecha o processo de soldagem, no dia 20 está registrado, ó, que nos dias 23, dia 30, dia 6 e dia 13, sempre teve 1 hora de aula síncrona. Então, na agenda da gente existem 4 horas aulas, que vocês têm aí para escolher dia, horário, momento e local para fazer. Poderia ser no sábado, tudo junto, tudo separado. No dia de hoje está sendo considerado que de 18 às 19 a gente tem material assim, dá para tirar dúvidas e assim por diante. É essa a metodologia, é isso que o Felipe vai estar absorvendo, e com a bagagem dele, a experiência dele, ele pode até modificar novamente. Eu vou abrir aqui só para vocês lembrarem, né, o que eu estou comentando, tá certo? Do Felipe, a partir da aula. Deixa eu levar aqui a reunião para lá, Felipe. Vou levar para a tela 2 a reunião aqui do Teams. Então, agora vocês estão vendo a reunião, nós 4, João Fábio, Aparecido, Pedro Henrique e o Felipe, né? E o Alberto aparece aqui quando eu clico na quantidade de pessoas, eu vou aparecer aqui, né? É nossa reunião. O chat, normalmente o João Fábio tem utilizado, aparece aqui. A ideia da mãozinha, quando precisar, levanta. É aquele recurso que a gente vem discutindo. E aqui a ideia sempre das equipes, que é onde está tudo que a gente está discutindo, inclusive da aula passada. Eu já convidei, já cadastrei, já cedei, né, o livro para aquelas leituras de 5 minutos, elas estão em dia, acabei de botar aqui a aula nesses 5, 10 minutos que antecederam eu abrir a nossa reunião. Então, lá também está em dia, alguns professores estão com o PDF desse curso, né, e algumas pessoas que eu achei que vale a pena passar. Então, lá no YouTube também está o material da disciplina de processo de fabricação, a gente viu isso ontem, na aula de ontem, então não preciso mostrar hoje de novo. Aqui já está organizado, semana 7, aula do dia 23 de julho. Semana 8, aula do dia 25 de julho. Semana 9, aula do dia 30 de julho. Semana 10, metade do curso. Estamos chegando na metade de nossa caminhada, que são 20 semanas. Hoje, 10º, dia 6 de agosto. Para hoje ainda não tem nada carregado aqui na pasta. Para hoje ainda não tem nada carregado aqui. Ainda está vazio. Eu tinha ficado de trazer alguma coisa com vantagens, desvantagens, talvez, do livro, mas à tarde foi diferente. Conversando com o Denis, eu não consegui fazer. Tá bom? Mas, voltando lá na semana 9, né, dia 30, tinha lá o vídeo da aula de 48 minutos, tem o que foi da parte prática, depois do intervalo, tem um vídeo de 1h13, é um local para acessar, tem o que a gente conversou, fica registrado aqui, encerramento, obrigado, o chat fica dentro da aula, eu acho que fica gravado. Nos arquivos da semana passada, aí sim já estão completos, tá as 2 gravações e está a aula 6 aqui. Aí vem o que eu tinha comentado com o Felipe, do que é bom, né? Quando a gente conduz um processo com confiança. Vou abrir aqui o PDF, vamos ver se ele abre para a gente aqui na tela. Ó, o que é que acontece aqui na hora que ele já abre a tela para a gente? Fundamentos da Soldagem, Instituto Federal de São Paulo, Campus Catanduva, professor, engenheiro Felipe Lucena. Então, eu, Alberto Líria, estava usando o material do Felipe, e como vocês viram se apresentar, é tecnólogo em soldagem, estava um professor titulado de soldagem, faz materiais, estuda materiais, é apaixonado pela disciplina, né, e pela área. Então, essa pessoa, ela consegue preparar um material, por mais paixão que eu tenha, do que o Alberto, que está dividido em 5 disciplinas diferentes, e um doutorado que é em mecatrônica. Então, eu estar inventando a roda de fazer material não seria
coerente. E eu não tenho nenhuma, né? Eu sempre disse, está gravado, vai pro YouTube, né? Está no YouTube, disponível para qualquer um assistir. Cara, que eu acho coerente, correto, que a gente use aquilo que está bem feito. Eu acho que o material do Felipe é bom, a gente vem usando, né? Então, está disponível, cliquei em cima, ele abre. Está aqui o arco submerso. Nós olhamos esses PowerPoint aula passada, fechando todo o processo de revisão, discutimos eles, né, absorvemos eles, entramos no processo de forma rápida, de forma sucinta, sempre comentando que esse ambiente online ele é rico demais, né, de forma que vocês conseguem, fechando a aula ou sozinho, abrir, né, que a gente já fez isso várias vezes, abre aqui o online, o Google e pede lá arco submerso. A gente consegue entrar em fabricante, a gente consegue entrar em materiais de consumo, a gente consegue entrar em preço, a gente consegue no Google Acadêmico entrar em artigo científico, a gente consegue entrar em sites industriais, naquele site do YouTube do Brasil Solda, que tem muita coisa prática, que é para depois do intervalo. Então, assim, é muito rico. Então, o material do Felipe, até a aula 6, está todo, né, discutido com a gente, tá vendo? Trazendo e trabalhando. Então, hoje é o quê? É consolidar a vantagem e desvantagem. Aqui está tudo de arco submerso, que a gente fechou com as semelhanças, né? Então, discutido a aula passada. Tá bom? Então, todo o processo discutido a aula passada. Então, quando a gente conversou hoje, foi de 11h30 até meio-dia e meia, não foi, Felipe? Mais ou menos? Isso, Lira. Foi mais nesse período que a gente conversou hoje cedo. Mais ou menos uma hora de bate-papo sobre a disciplina, e a minha cabeça fica trabalhando como fazer a aula de hoje, teórica e prática. E eu tinha apresentado o livro, é um livro que ele tem esse livro, tá bom? Eu não sei se ele já tem outra coisa, e vai ser a vantagem dele, né, de já trazer também materiais com essa linguagem adaptada. A gente já viu que no telecurso tem, quer dizer, é outra fonte de informação, né, que é numa linguagem boa para a gente, que é até fabricação. Né? O Eric vindo, aquele meu amigo de Alagoas, trazendo vídeo, imagem. Então, assim, é esse universo que a gente está. Então, em termos de material PDF, em termos de material assíncrono, o que a gente tinha está visto, os vídeos estão colocados, tá bom? Os vídeos estão colocados, quer dizer, é todo esse universo que a gente está aqui trabalhando. Quando terminar a aula de hoje, amanhã à tarde, no máximo sábado, a gente alinha tudo, deixa tudo redondinho, já pode criar aula da semana que vem, já pode deixar algum material assíncrono. Então, assim, é bom a gente estar bem alinhado, bem disponibilizado em todos os recursos, ok? Até aí tudo tranquilo, deixa eu dar uma volta aqui na reunião, passear lá no chat, ver se João Fábio comentou alguma coisa. Como é que está até agora? 8h34. Redondo, posse do livro, vamos tentar escrever juntos vantagem e desvantagem de cada um desses 3 processos que está previsto para a aula. De repente a gente já inclui arco submerso. E como é que seria trabalhar numa aula em paralelo? Ontem a gente fez essa experiência, peguei o Word e a gente foi fazendo. Ou vocês pegam o caderninho de vocês e já vão anotando aí de lado, né? Junto com o computador, com o celular, já botam uma caneta em papel e vai lá. Vantagem do processo tal é essa. Vantagem desse é essa. Será que está fácil no livro? A linguagem do livro está boa? Conhecia ela? Por que está mudando? Então, essa é um pouco do previsto hoje, fechando esse universo das soldas mais usuais, né? Eletrodo revestido, que a gente trabalhou bastante no laboratório, MIG, TIG, MAG e arco submerso. Então, esse foi o universo das soldas. Semana que vem é o C7LM 2 semanas, depois fecha com os outros processos, que aí sim retoma aqueles processos por solda, por plasma, que são os processos, e é só 1h30, um bate-papo geral, falando deles, né, e depois visualizando eles em termos práticos. Pode seguir o barco, tranquilo, Aparecido. Pedro, está com voz, Pedro, hoje ou está só para o chat? Quem tiver só para o chat, avisa lá no chat. Estou só no chat. Já pode tocar o barco, podemos ir para o livro. Acham que é uma boa ir para o livro? Eu não lembro, Felipe, se você tinha algum PDF, eu acho que as vantagens e desvantagens, você já tinha trabalhado dentro do próprio conteúdo do PDF, não foi? Acredito que sim, Lira, porque eu estou me lembrando agora, como faz muito tempo que eu mexi com isso, puxando na memória, acredito que sim, Lira. Ó, quer ver? Vamos olhar aqui, pessoal. Está lá na aula do dia 25, que era uma aula assíncrona. Está o material carregado aqui, ó. Ela já vai estar aqui. O que é que a gente quer? Complementar. Eu acredito que deva estar aqui. Vamos olhar. Um pouco disso que é vantagem e desvantagem. E, de novo, o Aparecido, né, que tem material. Ó. Hoje é uma aula de consolidar esses processos. Está partindo da ideia de vantagem e desvantagem, mas é um processo comparativo, a gente discutiu o que entendeu de uma e da outra. Né? Ó, aqui não, é juntas soldadas, não é nessa.
Isso é juntas, a gente já tinha visto antes e estava com material de revisão. Não era assim. Deixa eu abrir lá no Explorer aqui. Abrir aqui no Explorer. Se está faltando alguma das aulas, em PDF. Na hora que eu olhei hoje à tarde, eu acho que a última era essa, Felipe. Não tenho certeza absoluta. Vou pegar. Mas eu vou usar como base o livro, tá bom? Para a gente passear no livro, em termos de sumário, nesses processos, que é por onde vocês podem estar também fazendo uma leitura complementar, aprofundando. Aí, quem já sabe, vai ficar sabendo mais ainda. Quem não sabe, consegue, né, ver as duas coisas trabalhadas, os dois processos. Fundamento de soldagem, 3, 4, 5. Aqui que eu tinha era essa. Deixa eu ver se na outra estava com alguma coisa a mais que eu não abri. Eu tenho um processo MIG TIG-MAG aqui e outros PDFs, mas estava na outra, só MIG TIG-MAG. Não lembro, se não tiver, a gente bota lá. Deixa eu abrir aqui eles. Era outro PDF, Felipe, eu não sei se esse era seu ou se ele era do professor Alcide, ao seu. Só me refresca a memória aí. Vocês já falaram sobre eletrodo revestido, né? Você estava comentando agora há pouco, né? Uhum. O eletrodo revestido a gente já viu todo ele, Felipe, inclusive foi aquele modelo que eu comentei, né? Trabalhamos com ele tanto em laboratório, metade, que era para exatamente ficar mais interessante. Ó, Entendi. esses materiais estão em PDF. Deixa o Felipe lembrar se era dele ou se era do professor ou seu. Lembra se é seu, Felipe? Oficina TIG? É que aqui não apareceu ainda. Não está aparecendo? Só tá aparecendo o robô agradecendo só. Só está nessa imagem? Só está na imagem. A do PDF só tem metade na tela só. Deixa eu voltar esse para cá. Voltei aqui. É para estar na tela agora o material em PDF, Oficina TIG. Não está ele? Ó, processo de soldagem, MIG-MAG. Princípios e características dos 3 processos. Estranho. Ele perdeu a configuração da aula? Eu só estou enxergando o que eu não estou vendo. Parecido, o que é que está vendo na sua tela, Parecido? Na minha tela está inteiro, professor. Está vendo toda uma tela com processo de soldagem, transferência globular, spray. É isso que está nela, não? Positivo. Aí, na sua está incompleta, Felipe? O Felipe saiu de novo, vai voltar. Deve ser a conexão. Então, perfeito. Ó, isso é mais material em PDF que eu posso estar colocando lá para a gente, tá vendo? Processo, aí veja que era teoria, ele não está trazendo vantagem e desvantagem do processo. Tá bom? O Felipe voltou de novo, né, Felipe? Então, ó, isso são materiais a mais que já se encontrava disponível para a gente discutir. Qual é a ideia aqui agora? Pegar no livro e fazer uma varredura no livro de todos esses conceitos de soldagem que a gente andou trabalhando. Vou pegar lá o livro. Então, se eu pegar aqui o livro, ele vai estar, quando eu puxei a palavra MIG, TIG, MAG, né, ele vai aparecer no processo. Então, veja que quando ele está escrevendo aqui, ó, não há formação de escória e, consequentemente, não se perde tempo, a gente tinha discutido rapidamente isso como uma vantagem ou desvantagem parecida. Precisa aumentar o zoom aqui, não? Uma letra assim, dá para ler, não? Aí melhorou. Vou trazer um pouquinho para cá.
Vai ter que diminuir um pouquinho. Para ver bem? Melhorou. Ó, então, eu estou numa página do livro que eu puxei pela pesquisa, que é aqui em cima. Isso é uma forma de vocês aprenderem a usar esses livros pela internet online, que está disponível na biblioteca da escola. É uma riqueza, né, imensurável, cada livro custa uma fortuna, e a gente pode estar abrindo pelo swap. Tá bom? Então, eu estou na página, e aqui eu volto página a página. Se eu for voltando a página, eu vou chegar até o título do item. Ó. Segundo capítulo, processo MIG e processo MAG. Então, ele faz uma introdução teórica do capítulo, características gerais, vantagens, que é exatamente o que a gente estava dizendo para tentar ver, né? Vantagens desse processo. Então, qual é a ideia que a gente tem para esses 40 minutos agora de aula? É discutir isso e, muitas vezes, comparando com o processo eletrodo revestido, que a gente trabalhou um pouquinho mais. Então, como é que ele comenta lá? Vantagens e limitações. Vantagens e desvantagens do processo MIG. Não foi o MIG primeiro? MIG e MAG, dos dois. Ele está trazendo os dois, ó. Dois, mano. É um processo semiautomático, bastante versátil, podendo ser adaptado facilmente para a soldagem automática. Quem lembra por que ele é semiautomático? Lembra lá, João Fábio? Fala aí no chat. Está funcionando bem, ouvindo bem agora? Por que ele é semiautomático? Quem lembra da imagem do vídeo? A imagem ele está dizendo que uma das vantagens dos processos MIG e MAG é que ele é um processo semi-automático. Boa noite, Bruno. Bem-vindo à aula. Boa noite. Parabéns por ter conseguido vir, camarada. Fico feliz. Você consegue, nessa disciplina, recuperar rápido, viu? Qualquer dúvida, você vai no WhatsApp para entender como é que está funcionando, onde é que está cada coisa que a gente já estudou até agora. Agora a gente está vendo, Bruno, as vantagens e desvantagens dos processos MIG, TIG e MAG, e aproveitando esse embalo para já discutir com o eletrodo revestido, lembrar o que a gente discutiu nas outras aulas que a gente estava revisando, deixar aqui uma bagagem teórica, usando o próprio livro, que a gente já comentou várias vezes que está disponível. Né? E você vai estar vendo presente na aula o professor Felipe Lucena, que é o professor que elaborou aquele material que a gente sempre vem usando, e que a partir da semana que vem é quem vai conduzir a disciplina. E ele já se apresentou, você depois vai poder, em particular, conhecer um pouco mais. Então, a gente vai ter um acréscimo aí de qualidade, esse é o professor Felipe, Bruno, porque a formação dele é muito, muito forte dentro da área de soldagem. Vai ter uma parte de estampagem, que eu não sei se é a praia, né, Felipe? Mas a gente domina e vai correr atrás de conhecimento. Mas, Com assim, certeza. Vão estar em boas mãos, porque eu estava aprendendo e ensinando. Ele vai estar conseguindo aprender um pouco menos do que eu, sempre aprende, mas ensinando um pouco mais. Bom? Então, ó, no livro que está na tela lá, Bruno, a gente está naquele livro de soldagem que eu abri durante o acolhimento. Então, eu tinha feito a pergunta. Processo semiautomático no MIG e no MAG. É que ela tem um carretel que alimenta o eletrodo, né? Ele vai puxando pela própria máquina, né? É o sistema da máquina que vai alimentando, não preciso estar alimentando. Ela vai alimentando, mas eu alimento, às vezes, né, o processo. Então, eu também consigo fazer um processo semi-automatizado. E dá para ser 100% automático. Ela vai lá e faz a solda sozinha, percorrendo, né, o caminho da solda. Bom, então, é uma vantagem. No eletrodo revestido não dá para fazer isso, é a gente com a mãozinha da gente. O eletrodo nu é alimentado continuamente. Então, a capacidade e a qualidade do cordão de solda aumenta ao longo do processo. Né? Então, isso tudo é vantagem. No meu caderninho aí, para mim anotar, para não perder do livro, eu vou abrir a palavra vantagem e vou anotando essas coisas. Tá bom? A soldagem pode ser executada em todas as posições. Eu acho que eu lembro até que na gravação passada a gente já tinha discutido um pouco disso. E hoje a gente vai terminar mesmo de ver em peso. Tá bom? Taxa de deposição elevada devido à densidade de corrente alta na ponta do arame. Então, tudo isso está considerando vantagem que, quando a gente diz vantagem, Aparecido? Quando a gente fala na palavra vantagem, como é que você entende isso? Coisas boas, coisas ruins, coisas que fazem a gente escolher, como é que seria? Não, coisas boas, né? Com certeza. Tudo que é vantagem é bom. Né?
E a desvantagem é um. Por exemplo, a vantagem é uma solda contínua, né? Ela demora bastante para terminar o rolo lá. E tem que estar sempre num lugar fechado que não tenha vento, né? Porque a maior desvantagem dela é que não tem lugar aberto que tem vento, né? Perfeito. Tá ótimo, então. Então, para mudar de página, tá vendo? Alguém chegou no final da página, tem uma setinha sempre aqui à direita. Ele muda a página, às vezes ele perde o zoom. Então, naquela primeira página, ele falou das vantagens de MIG e MAG, apresenta, né, o eletrodo, com todas aquelas discussões que a gente fez, sem ter chamado de aula prática, e vem aqui de novo. Deixa eu aumentar de novo o zoom aqui, para facilitar a visão da gente. Não há formação de escória. Está acusando que teve um erro aqui. Não há formação de escória e, consequentemente, não se perde tempo na sua remoção. Nem se corre o risco de inclusão de escória na soldagem em vários pontos. Então, escória é aquela impureza desejada, a gente vai estar trabalhando sem esse defeito, sem essa limitação, o que melhora a qualidade. E isso fez, Pedro, esse processo ganhar espaço no mercado. Então, se você for mesmo em pequena serralharia, as pessoas vão dispor de máquinas MIG, TIG, MIG e MAG lá na oficina deles. Eu estive visitando, nesse período, na chácara do amigo que estava fazendo portão, a gente foi lá na oficina, era uma serralharia pequena, quase todas elas estavam com MIG e MAG lá disponível para trabalhar. Tá bom? Não é uma, né? É uma coisa que, pelas vantagens, vai baixando o custo do equipamento, vai facilitando a aquisição pelas empresas, ela vai ganhando espaço. Não elimina a outra, mas ganha espaço. Penetração da raiz mais uniforme que no processo com o eletrodo revestido. Quem poderia explicar essa? Bruno? Chegou agora, já chega aquecido, Bruno. Como é que esse processo MIG-MAG proporciona isso? Eric, boa noite, Eric. Estou vendo agora também, bem-vindo. Lembra desse detalhe aí? Penetração de raiz mais uniforme do que com o eletrodo revestido. Eric, consegue lembrar ou ajudar? Peguei os soldadores da equipe aí, né? Que já soldam. Mas o Aparecido já tinha respondido uma para tornar mais vozes na aula. Então, veja, quando eu estou com um processo que ele tem uma alimentação contínua, que ele tem ele já disse lá atrás, uma intensidade de corrente mais forte, ele vai conseguir manter mais uniforme aquela abertura do arco da raiz, né? Então ele consegue manter uma qualidade mais uniforme, tá bom? Então ele continua lá alimentando mais, ó. Mais informações, desvantagem aqui. Processo com baixo teor de hidrogênio, os eletrodos nus, fica no redor de 5 ppm. Tá bom? Ele vai trazendo. Felipe, lembra alguma coisa? Quando você quiser intervir, Felipe, pode acrescentar, viu? Vou levantar a mão, Lira. Beleza, então. Tá, joia. Vou prestar atenção à mão aqui. Valeu. Agora você levantou. Tá ótimo. Pode falar, então, Felipe. Vou voltar no item anterior, no penetração de raiz mais uniforme, do processo com o eletrodo revestido. Então, lembrando que sempre que eu falar de vantagem e desvantagem, é comparando alguma coisa a alguém. Então, nunca você vai ter um processo absoluto, o melhor de tudo, senão a gente só usaria ele. Então, se a gente pegasse qualquer processo de fabricação, soldagem também, e pensar que ele tem vantagem, só tem vantagem, todo mundo usaria apenas ele. E nós vemos por aí no dia a dia que todo mundo usa eletrodo revestido, MIG-MAG, oxacetileno e por aí vai. Então, quando ele coloca nesse item que a penetração de raiz é mais uniforme que no processo com o eletrodo, ele já está definido, ele está comparando com o eletrodo revestido. Aí você tem que pensar, como que ele chegou a essa conclusão? O que difere esse processo, que é o MIG-MAG, do processo do eletrodo revestido? Como o professor estava falando, aí temos que lembrar, temos lá o carretel alimentando o arame, e isso é automatizado. Então você vai lá na máquina, seleciona a velocidade que você quer que o arame seja alimentado. Você setou na máquina, independente se ela está ligado com arco ou não, o arame vai funcionar. Você apertou o gatilho, vai funcionar arame, vai descer arame. Sem o arco, tudo bem, o equipamento tem um sistema que ele vai bloquear, vai ter um sistema de segurança, ok, mas setou no equipamento a velocidade de alimentação do arame, ele vai alimentar. Quando você vai no eletrodo revestido, o que vai acontecer? O pessoal soldou da prática? Já, Lira?
no início do semestre? Viram? Oi, diga aí. Ô, pessoal, vocês soldaram na prática o eletrodo revestido ou ainda não? Soldou, Felipe, soldou. Excelente. A gente já estava na tarefa, eles já tinham feito aquelas tarefas de abrir arco, já estavam soldando e no peça, a gente já estava no fim, soldando aquelas vários tipos de juntas. Então Pelo pode ser lateral, soldador já. rasgo. Então vamos entender. Quando você estava soldando lá, vocês já soldaram aí na aula prática, você tinha que ter a preocupação de fazer o deslocamento lateral, você mexia o braço para a direita, por exemplo. Além disso, tem que fazer, juntamente, né, com o deslocamento do braço à direita, você tinha que ir aproximando o eletrodo, porque ele ia consumindo, e você tinha que aproximar esse eletrodo. Se você ficasse com o braço paradinho, ele ia consumindo, o arco parava, apagava o arco. Então, se você não fosse o movimento à direita, deixa eu acender minha câmera aqui, que aí vocês vão enxergando, fazendo com o braço, né? Então, você tem que fazer com a mão indo para a direita, então seria esse movimento, você tem que ir para a direita e descendo, porque o eletrodo está consumindo. Quando ele fala que esse processo permite, né, uma raiz mais uniforme, por quê? Porque você não tem que fazer esse movimento descendo junto. Você mantém o braço parado e vai andando com a tocha, e o próprio arame vai descendo. Então você não tem essa preocupação de fazer esse movimento quando solda o eletrodo revestido. Você anda para a direita e desce, porque está consumindo o eletrodo. Além disso, quando você está na sua peça, você tem a junta, né, faz o chanfro na peça, você tem que fazer a soldar lá embaixo, lá na raiz, que seria a parte do lado oposto que você está soldando. Então você está soldando por aqui, você tem que vir aqui embaixo. Quando você vem com a sua tocha e o seu arame, que você... Olívia, sobe um pouquinho o livrinho aí, só para ver a fotinho de novo, por favor. Vou falar aqui. Aqui, tá bom? Isso, está ótimo. Então, esse arame aqui, você consegue chegar lá na raiz da sua solda. Onde é a raiz? Quando você faz a... Vamos pegar aqui o nosso chanfro de mentira aqui, ó. Quando você pegar seu chanfro na peça, imagine que é a peça, aqui está seu chanfro. Só que ele não é tão grande assim, né? Que você enfia a mão lá dentro. Ele é bem pequenininho. E agora o seu arame, ele vai entrar lá dentro. E você não tem mais a preocupação de fazer o movimento, né, na lateral dele e aproximando. Com isso você consegue aquilo que está dizendo de vantagem, que é um passe de raiz mais uniforme. Você não tem a preocupação mais de fazer dois movimentos, um andando e um descendo, que é ao mesmo tempo, né? No leitor de vídeo você vai isso aqui, ó. Quando você está soldando, vai ficar o toquinho de eletrodo no seu porta-eletrodo. E aí você acabou de entender por que ele consegue isso. Porque você tem um movimento a menos para fazer. O soldador que está soldando o MIG e MAG, ele tem um movimento a menos. Ele só anda com o braço. Não tem a preocupação desse movimento. Não sei se ficou claro. Maravilha. Ó, eu, inclusive, assim, dentro desse contexto, né, do que a gente está trabalhando com o pessoal, é muito, Felipe, como a gente tem usado pós-intervalo, tá bom? A gente abre vídeos e faz esse tipo de análise junto com o pessoal, considerando que é uma aula prática. Com o pessoal de soldagem, eles tinham assistido aula comigo de usinagem. E aí, de vez em quando, eu fazia essa semelhança dos movimentos com o movimento de usinagem, né? Os movimentos de avanço, de profundidade, faziam equivalência, porque eles tinham vindo comigo. E aí você vai agregando ao material. Ficou claro, pessoal? Agora aí tá tranquilo todo mundo. O João Paulo entrou, viu, Felipe, na aula e saiu, não sei a conexão, como é que está do João Paulo. Mas eu fico feliz que ele tenha entrado um pouquinho, depois a gente aborda, né, um pouco mais aí desse processo, tá bom? Então, olha, continuando nas vantagens aqui, ele tem mais poucos itens de vantagem já entre limitações que vão ser as desvantagens. Não? Então, dentro da configuração, ele já trouxe aí vantagem e desvantagem relativo a alguns processos que permitem eu fazer a escolha do processo MIG-MAG. Por essas razões que a gente escolhe ele quando vai definir, quando vai botar no, né, eu tenho que fazer investimento. Vou comprar qual máquina? Vou pegar as vantagens e desvantagens de cada uma, ver custo, ver qual é a exigência que o cliente tem sobre os produtos que o pool está produzindo para poder tomar essas decisões. Tá bom? Então, a gente tinha falado aqui da penetração de raiz, tem baixo teor de hidrogênio, vai estar com aquelas contaminantes, com aquelas áreas de fragilidade, que são aqueles aspectos teóricos que a gente não aprofundou ao longo da disciplina, mas sempre comentando a importância que eles têm e apresentam
para uma qualidade de soldagem que a gente pode conhecer mais. Tá bom? O problema de distorções e tensões residuais diminui, aquelas diminuições daquelas zonas termicamente afetadas, tem lá naqueles desenhos da aula. Soldagem com visibilidade total da poça de fusão. Então, quando você vai lá em cima, ele está dizendo que você consegue ver toda a poça de fusão durante esse processo, consegue enxergar, isso facilita, né, todo esse movimento, facilita a gente enxergar o que está acontecendo. Não é que está enxergando a olho nu, né, com todas as proteções que a gente usa. Facilidade de execução da soldagem. E o soldador pode ser facilmente treinado para soldar em todas as posições. Então, garantir todas as posições já é uma outra grande vantagem que ele vai estar apresentando. O outro faz também, mas sempre com uma qualidade inferior. Perfeito? Então, aqui ele varreu todas as vantagens, né, na página anterior e nessa, para esses processos. Anota, bota no rascunho, memoriza, discute. E quando vocês vão ter que tomar a decisão de como e o que escolher, é nisso que a gente vai se agarrar. E aí ficar de lado fica mais fácil da gente não esquecer. Tá bom? Limitações ou desvantagens, dificuldades que esses processos vão poder oferecer. Está indo aqui no mais. O zoom, não sei se está pequeno, estou botando no mais, mas ele deu erro aqui. Se eu for sair daqui, ele vai sair da página. Então, limitação. Maior velocidade de resfriamento por não haver escória, o que aumenta a ocorrência de trincas, principalmente no caso de aço temperado. Já tínhamos discutido isso rapidamente, e agora estamos confirmando, oficializando que estamos discutindo vantagem e desvantagem. Então, ele vai ser mais rápido, esfria mais rápido, a contração é mais rápida, pode gerar trinca. Ácidos temperáveis, acho que vocês, eu não sei, Felipe, não lembro bem, se tempera. Como é que ficou? Felipe levantou a mãozinha, diz, Felipe. Ou você não tinha baixado? Eu não tinha baixado, desculpa. Tá bom, eu olhei agora aqui para a tela. A parte de tratamento térmico, que é um ácido temperado, vocês já estudaram? Um dos 5 aí, avisa aí, ou no chat ou em voz. Já estudaram tratamentos térmicos? Já, professor. Já, né? Essa matéria por ela. Beleza. Então, e a gente também viu no começo, tem na teoria de soldagem um pouquinho, né, dos efeitos de tratamento, que é tempo e assim por diante. Então ele está comentando que em ácido temperados isso aí vai ser mais fácil ainda de ocorrer problema. A solda deve ser protegida de corrente de ar. Tínhamos comentado isso na semana anterior. Se tem uma corrente de ar, ela pode tirar o gás de proteção, e aí, tirou o gás de proteção, perdeu a proteção da solda. Como o bocal da pistola precisa ficar próximo do metal base a ser soldado, a operação não é fácil em locais de acesso difícil. Aumenta, né? Se a gente pegar lá em cima, de novo, vai aumentar a pistola, vai aumentar o gatilho. Então, se o local for muito imprensado, esse corte é maior, pode dificultar, né? Porque você vai ter né, todo esse bico aqui para entrar, na de eletrodo pode entrar só a pontinha do eletrodo. E aí a gente está sempre tentando, eu particularmente, né, mentalizo muito o comparativo com o eletrodo revestido, tá bom? Fica até no meu inconsciente essa comparação. Posso até estar sendo injusto, né, Felipe? O que mais de limitação? Projeção de gotas de metal líquido durante a soldagem. Então, vai ter essa projeção. Grande emissão de raios ultravioleta. Reforça comigo, Felipe, vezes não me deixa falhar. Eu tenho maior intensidade de arco elétrico, de corrente elétrica, gera maior emissões de raios ultravioletas. É isso mesmo, Felipe? Sim, na verdade o que acontece nesses raios ultravioletas é o seguinte, quando você faz o arco elétrico, é tanto o calor lá dentro que você acaba chegando em plasma no material, você consegue evaporar o material, conforme for sua configuração do equipamento, é tanta energia ali que você começa a entrar fundir o material e evaporar o material. E nesse momento você consegue começar a emitir raios ultravioleta. E aí isso é um problema para a saúde, porque a gente além de você trabalhar todo paramentado, né, com luva, aquela coisa por conta do calor, você precisa ter essa preocupação a mais, sobretudo nos olhos e na pele, por conta de câncer. É o mesmo raio ultravioleta que vem do sol, o mesmo tipo de raio, né, que vem do sol, que queima e causa câncer. Isso é por conta dessa luminosidade que você atinge, né? Então, uma faixa da luz que se emite ali durante o processo de fusão, uma faixa de luz é o raio ultravioleta. E aí causa essa questão. Então, é por isso. No caso aqui, como as intensidades são mais altas de energia, gera um maior volume, correto?
Exatamente. Perfeito. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Ó, talvez, se pudesse, né, Felipe, faria aula com os dois o tempo todo, mas aí não volta para aquele padrão que a gente está comentando, não justifica para o IF, porque até temos poucos alunos de um modo geral. Equipamento de soldagem mais caro e complexo e do processo do que com o eletrodo revestido, mas isso foi o que mudou muito nos últimos 10, 12 anos, com a baixa de preço desses equipamentos. E aí tornou bem competitivo, né? Equipamentos menos portátil que o de processo com eletrodo revestido, também eu acho que hoje já está bastante portátil, já tem quase o mesmo padrão. E aí é uma pesquisa que eu brinco de dizer, a gente pode fazer online aqui e comparar, né? Já entra na internet aqui, dá uma olhada, pesquisa, vê preço de um, vê preço do outro. Fechada essa página, pergunta, alguém quer alguma pergunta aí para mim, para o Felipe? Participar, pessoal, ó. A aula só se torna dinâmica com voz de aluno, chat de aluno, senão a gente pensa que vocês estão tudo fantasma. João Fábio, tudo claro, entendeu aí vantagem, desvantagem, anotou no caderninho? Beleza. Pedro, o Wesley, nada, Pedro, continua trabalhando à noite, não está vindo, cadê dá notícia do Wesley? Você está conseguindo ouvir a aula, Pedro Henrique? Está em pausa. Eric, tranquilo, Bruno, Aparecido, vamos para frente? Tranquilo, professor. Maravilha, Eric. Tranquilo, professor. Aquela imagem, aquele vídeo, a gente vê depois do intervalo, tá bom? Beleza, Aparecido? Ó, carregando mais páginas, vamos ver se ele consegue carregar. Eu estou vendo interrogação aqui. Acho que conseguiu carregar. Esse danadinho aqui, reportar erro. O que ele está vindo aí? O que está achando do livro? Não quero responder o que eu estou achando agora. Não quero ler, né, Felipe? Não é responder o que está achando. Depois a gente comenta que o livro é bom, né? Porque aqui, ó, tá ruim de ver pequenininho, quem está no celular não enxerga. E eu não sei esse erro aqui, qual foi o erro. Eu não estou com erro nenhum aqui. A princípio não tem erro. Vou aumentar o zoom por aqui. Agora a gente vê aqui, ó, resumo, qual é o título da apostila, né? Agora tá bom. Resumo das características do processo MIG e MAG, adaptado de um. Esse professor, eles trouxeram de outra bibliografia. Então, eles não é deles, eles não vieram, eles trouxeram do outro. Tipo de operação, semiautomático ou automático, equipamento, gerador, retificador, pistola, cilindro de gás, unidade. Característica da taxa de deposição, de 1 a 15 kg por hora. Então, essa é a quantidade de eletrodo que ele consegue soldar e o tamanho do cordão. Espessura soldada, 3 milímetros no mínimo na solda automática a 1,5 milímetros na solda automática. Então, são as dimensões mínimas. Posições de soldagem, todas. Diluição, de 10 a 30. Tipo de juntas, todas. Faixa de corrente, 60 a 500 amperes. Consumíveis, eletrodo nu. É aquele eletrodo que não tem revestimento, né, que não está com aquela parte revestida sobre ele. De 0,5 a 1,6 mm de diâmetro. Custo de aquisição, 5 a 10 vezes o custo do equipamento de eletrodo revestido. Acho que isso aqui não é mais realidade, pela data de publicação. Estou certo ou estou errado? Quem está mais mexendo aí? Eric, que estava no meio, Bruno, o próprio Felipe. Diminuiu mesmo essa diferença ou não? Diminuiu sim, seu Lira. Então, isso tornou ele mais viável hoje em dia, né? E aí, eu trouxe aqui principais vantagens. Taxa de deposição elevada, pouca operação de acabamento, solda com baixo teor de hidrogênio, facilidade de execução de solda. Limitações, velocidade de resfriamento elevada com possibilidade de trinca, dificuldade na solda em locais de difícil acesso. Então, esse é um aspecto. Segurança, proteção ocular, proteção da pele para evitar queimadura por radiação ultravioleta e projeções metálicas. Então, tudo que a gente foi discutindo nesse intervalo, ele sintetizou numa tabela. Tá bom? Então, ele foi trabalhando lá. Aqui ele traz equipamento de novo,
Só que qual é a parte que a gente queria olhar? Vantagem e desvantagem do processo TIG, né? Porque ele vai continuar com ele aqui, ó. A fonte de energia, ele vai aumentar um pouco do aspecto teórico. Vamos procurar a TIG. Vamos ver se consegue. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui e pesquisar na outra visão. Você quer mais? Só fechar o microfone aí. Cadê o de pesquisar? Subiu? Eu quero achar o de pesquisar para a gente botar TIG aqui, pessoal. Dica, O TIG começa antes do Mig-Mag, o Lira. Ela está antes? Ele está antes. Mas subiu aquele de pesquisar aqui, tá vendo, Felipe? Não, não enxergo não, Lira. O de pesquisar Tira o zoom, vê se subiu. ele aparece depois que você tirar o zoom. Ó, vamos botar. Apareceu aqui, isso. TIG. Vamos ver se aquele está nessa barra de cá. Não é. Nessa visão aqui está ruim. Quando eu boto ele para mais, ele vem para cá. Aí esse pedacinho da aula gravada eu quero assistir sozinho depois. Ficou horrível, hein? Não é possível. Eu boto ver mais aqui, ele traz. E aqui ele já pesquisou. Ai, não sei. Não encontrou, ele não encontrou como TIG, Felipe. Aqui, voltar lá para o sumário, página 8. Vamos ver lá. Página 8 do livro está o sumário do livro. Tá vendo? Que é o resumo, né? Aquele que diz capítulo a capítulo do que é que está trabalhando o livro. Processo de soldagem a plasma. Capítulo 2F. Conteúdo do livro. Capítulo 1, classificação, transferência. Aí, Felipe, esses processos a gente andou vendo todos, tá certo? Uma coisa que eu fiz para poder ter metade do intervalo com teoria, metade prática, foi não aprofundar aspectos teóricos. Os meninos eles vão precisar reforçar, estudar, né, ter um curso adicional para, por exemplo, hidrogênio. Eu não trabalhei todas as questões de hidrogênio. Muitas vezes eu citei que tem problema, comento, que é bastante interessante, mas assim, não fiz uma varredura, porque toda vez que precisa aprofundar, leva mais tempo, tá bom? E com isso a gente eu não fiz esse avanço, tá bom? Ó, aqui está os capítulos, arcos, tipo de transferência, fonte, esgoto, aí, ó, Felipe, aqui está MIG e MAG. Solda com eletrodo, arco submerso, transferência, TIG, página 60. Variações de processo, e aí ele detalha aqui na 99. Então, página 60. Provavelmente vantagem vai estar nas variantes, né, Felipe? Sim. Vou na 60 ou vou na 80, na 63? Variáveis. Vamos na 60. Processo TIG. Norma, aço. Aqui está na 49. Então tem uma diferença de 11. Significa 71. Processo TIG. Processo TIG utiliza como fonte de calor o arco elétrico, mantido entre o eletrodo não consumível de tungstênio e a peça soldada. Tínhamos feito essa revisão, tínhamos discutido isso. O que é que a gente quer reforçar? Não é equipamento, não é fonte, não é faixa de frequência. A gente quer abordar a sua vantagem e desvantagem dele. Se o danado do pesquisar estivesse funcionando aqui, eu estaria buscando a palavra vantagem e desvantagem. Característica do processo, ó, mas tem aqui, pronto, dá para ver aqui. Vantagens. Produz soldas de alta qualidade, solda a maioria dos metais e ligas, força de fusão calma,
fonte de calor concentrada, minimizando a ZAC, que é a zona termicamente afetada, e distorções, processo de fácil aprendizagem. ZAC é o termo em inglês, é zona de... Traduz aí, Felipe, por favor. O ZAC é zona afetada pelo calor. Que eu chamo de termicamente afetada, né? Fiquei com esse na memória. Afetada Que é pelo o calor. CTA. Processo de fácil aprendizagem. Limitações. Processo com baixa taxa de deposição, imposição de soldagem em locais com corrente de ar, possibilidade de inclusão de tungstênio em solda e emissão intensa de radiação ultravioleta. Quais são as que são comuns a MIG e MAG? Me diz aí, pela minha tela aqui, ó, vou na ordem aqui vou em ordem aqui, aí Aparecido, pega Aparecido. Qual é o que está comum, Aparecido, aí? Que a gente viu em MIG e MAG e viu aqui de vantagem comum, em um e em outro. As mesmas vantagens que tem na MIG, que tem em TIG e MAG. Que tem na TIG, que tem na MIG e MAG. Por esse resuminho aqui. Quem foi que anotou no rascunho aí? O que é comum, Ró? Diga, Aparecido. Gases de produção e impureza? Você está considerando como vantagens semelhantes às duas, é isso? Isso, e eletrodo de tungstênio. Então estamos falando agora de TIG. TIG é com eletrodo tungstênio, não consumível, lembra? Sim. Aí ele trouxe aqui uma síntese. Depois eu vou ver se embaixo ele detalha um pouco mais. Mas a gente já achou um resumo. Eu estou querendo comparar agora esse resumo da MIG, da TIG, com MIG e MAG. Qual é o que ele está comentando aqui, que eu estou lendo aqui e já li lá naquela tabela de MIG e MAG? A ação que eu estou lendo aqui, que eu já li lá. Essa foi a pergunta. Está conseguindo ler? Todo mundo consegue ler nesse Zoom? Está meio difícil para mim, professor. Se eu estou tentando aumentar, quando eu aumento, ele vai para a direita, eu não consigo arrastar ele para a esquerda. Ó. Eu não consigo puxar ele depois para a esquerda aqui. A barra de Aí rolar. melhorou. Melhorou? Se concentra só nas vantagens aqui. Que vantagens estão descritas aqui, que a gente acabou de ler na MIG e na MAG? Boa noite, Lucas. Bom, bem-vindo à aula. Tem novidade na aula que é a presença do professor Felipe, viu, Lucas? Depois você vai interagindo aí com a aula e vai vendo. Wesley, boa noite também, Wesley. Bem-vindo, feliz por sua presença. João Paulo, que tinha saído e voltou, bem-vindo, João Paulo. Professor Felipe abriu a câmera, ele é quem vai continuar com vocês a partir da semana que vem. Ele é o professor Felipe que está naqueles PDF lá, esse material do professor Felipe. Ele estava em doutorado e voltou, e aí para a gente ficar com uma carga equilibrada, né, de disciplinas, e ele é eu brinco dizer que ele é um professor titular de soldagem, pela paixão, pelo conhecimento dele, né, tanto que eu usava o material dele, também equilibra para mim e vai me facilitar um pouquinho no meu doutorado. Então, a gente foi juntando, né, as necessidades dele, minha, do próprio IF, de vocês, e tem essa mudança. Hoje a gente está juntos, os dois na aula, mas a tendência da semana que vem, né, Felipe, já é o Felipe fazer uma aula, né, nesse modelo semelhante, melhorada, com vocês, tá bom? Então, voltando à pergunta parecida, eu acho que o João Paulo, o Wesley e o Lucas João conseguiu dar uma aterrizadinha, fica meio repetido, mas é o jeito que é um pouquinho repetido, para todo mundo estar aqui presente. Feliz, hoje é o dia com o maior volume de pessoas, né? Estamos com 7, então muito bom, fico feliz, tá certo? Ajuda bem. Então, começou com o Aparecido, está lá, Aparecido. Vantagens da TIG. Que vantagens na TIG também estão presentes na MIG e na MAG? Solda de alta qualidade, né? Está nas duas, perfeito. O que mais? Poço de fusão, calma. A outra dizia que formava gotas. Eu acho que ela já não é tão calma, que já seria uma vantagem dessa em relação a MIG e MAG. Porque É verdade. apresentava lá a formação de gotas. Eu estou considerando, mas é naquele aprendizado do Alberto Engenheiro, parando para pensar. Tá bom? Mas continua, aí a gente vai confirmando com mais pessoas participando.
E o processo fácil de aprendizagem, né? Processo fácil de aprendizagem. Beleza, esse aí está perfeito. Né? A zona termicamente afetada, ou a zona de ação de calor, também com pouca distorção, ela também estava um pouco presente lá, ou era o contrário lá? Lá a gente fazia Não, o contrário, tá um pouco afetado mais na desvantagem. Eu não estou conseguindo arrastar para cá. Quem mais... Tá certo que eu e o Aparecido decidiu aqui, discutiu, mas alguém tem outra consideração? Lembra? Quem foi que anotou no rascunho de papel Mig-Mag? Que agora, para me voltar na página lá, perde muito tempo. Felipe, acertamos? Foi isso mesmo? É isso aí. A questão das vantagens e desvantagens entre os dois processos, dificilmente você vai encontrar nos processos distintos a mesma vantagem. Então, por exemplo, vamos lá pegar um exemplo aqui. O fácil aprendizado, ok, vai estar em quase todos os processos você vai encontrar fácil aprendizagem. Com relação à fonte de calor concentrada, minimizando a ZAC, isso é uma característica muito do TIG, não é do Mig-Mag. O Mig-Mag é o contrário, você tem ZAC maior. Ah, é a maior zona temperada dos processos de solda? Não, existem outras maiores ainda, outros processos de soldagem que produzem zonas termicamente afetadas ainda maiores que o Mig-Mag. Mas quando você compara uma com a outra, o TIG produz uma zona termicamente afetada, um ZAC, muito menor do que o Mig-Mag, por isso a vantagem. E por que por que vocês acham que isso acontece no TIG? Por que vocês acham que o ZAC no TIG é menor que o Mig-Mag? Vocês têm ideia por que isso está acontecendo no TIG? Qual a característica do processo TIG que permite esse processo TIG ter uma zona termicamente afetada menor? Alguém lembra? Alguém estudou de O forma... gás inerte? O gás inerte, Pode você ser o também gás consegue inerte? Isso é uma boa opção, o gás inerte. Mas lembra, nós temos no MIG a opção de gás inerte também. Os dois têm a possibilidade de usar gás inerte. Então, aí me faz pensar que talvez não seja a causa principal, já que o outro processo também tem o gás inerte em uso, mas é uma boa opção. Mas você pensaria em outra Sim, a alternativa para MIG-TIG justificar? sim, mas a MAG já é metal ativo gás, né? A Isso, MIG-TIG, exatamente. Exatamente. Mas além do gás, porque como o gás tem nas duas opções, usar gás inerte, então você tem gás inerte no MIG e você tem gás inerte no TIG. E se tem nos dois lados, nos dois processos, não é essa a causa principal de se conseguir a diferença de uma menor zona térmica afetada na TIG. Por que vocês acham ainda? Vamos pensar em outra alternativa, outra solução. Por que pensando no processo, o que difere no processo para se conseguir uma zona termicamente afetada menor? baixa corrente? Desculpa, eu não entendi. Baixa corrente de amperagem? Isso aí nós chegamos no ponto. Aí chegamos no ponto certo. Por quê? No processo TIG, nós usamos corrente menor. E a consequência da ZAC é o excesso de calor. Claro que nós temos um equilíbrio. Se eu usar muito pouca energia, eu não vou fundir o material. Mas usando excesso de energia, eu fundo e aumenta a minha zona termicamente afetada. E aí a gente começa a entender por que eu simplesmente não posso ir lá na máquina e aumentar o máximo da corrente na hora de soldar. Porque isso vai me começar a acarretar no processo de solda alguns problemas. Por exemplo, o aumento da ZAC. Mas é isso mesmo que você falou. Correntes menores no processo de TIG. Claro que não me impede de usar correntes maiores. Afinal de contas, se eu vou aumentando a minha espessura de peça, exagerando aqui, né? Se eu vou querer soldar uma peça desse tamanho, com TIG, eu preciso aumentar a corrente, evidentemente. Mas quando eu vou trabalhar com peças mais finas,
Eu diminuo a corrente. E aí, se nós olharmos lá na tabelinha, que fica difícil do Lira voltar, mas eu vou mostrar aqui, que eu tenho o livro, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Opa, é aqui, ó. Não dá para ver, fica pequeno, Felipe. Muito pequeno? Então tá bom. Qual é a E eles página? falaram... Esse livro é em outro livro. É no mesmo livro. Qual é a página? Diga a página. A página aqui no livro é na 101, que é aquela tabelinha que você acabou de mostrar. Vamos voltar lá. Página. Desculpa. Do livro 101. Eu estava numa tela, deu menos numa tela aí. Página 101. 101. É só o online. Tá? Será que eu consigo rotacionar, Felipe, aqui, ó? Não sei. Aí você tem que achar a diferença de página do livro, né? Em relação ao... Somar mais 10, né? 112. Mais 11 páginas aí. Essa é uma das características do processo. Isso, aí, ó. Aí. Na característica, na tabela de característica, é só um pouquinho a página. Você está vendo aqui, aqui, na isso, essa tabelinha aqui, ó. Olha qual a espessura mínima de soldagem para o processo semiautomático. 3 milímetros. Na solda TIG, eu consigo soldar chapas mais finas. Certo. Por conta da menor quantidade de calor que eu coloco. Então, se nesse processo de MIG-MAG eu vou querer soldar uma chapa de 1 milímetro, eu vou acabar com a chapa. Porque é muito fino para muita energia. Quando eu vou no processo TIG, eu consigo controlar essa energia usando uma energia menor, o que me permite, nesse caso, soldar uma chapa mais fina. E se eu coloco menos energia no processo, se eu trabalho com correntes menores, consequentemente, fundo, né, eu consigo soldar chapas mais finas e tenho uma zona termicamente afetada menor, uma ZAC menor. Então, a gente tem que começar a observar que as coisas estão relacionadas e elas são lógicas. Então, eu não preciso pegar muito tempo tentando decorar. Você precisa começar a olhar e começar a entender e começar a enxergar o porquê das coisas. Então, quando ele fala que nós conseguimos soldar pelo MIG-MAG apenas 3 milímetros, é por conta do excesso de energia que nós temos. Então, se eu colocar a quantidade de energia que esse processo tem numa chapa de meio milímetro, eu vou destruir a chapa. Na hora que abrir o arco, eu vou destruir a chapa. Vou fundir tudo, vai virar uma bola. Agora, quando você vai no TIG, é um processo manual, totalmente manual, você não automatiza o processo, com correntes menores, e eu consigo ter um controle na minha poça de fusão, eu consigo soldar peças mais finas e ter uma ZAC menor. Não sei se ficou claro, se eu consigo enxergar a questão de uma coisa com a outra. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Ficou muito claro, professor. Maravilha. Muito bom. Opa, estou na tela errada. Então, qual era a página que a gente estava? Era 72, não era TIG? Peraí que eu já te falo. Já. 72. Da mesma forma, ele traz todas as faixas de TIG daquelas duas páginas, né? São tabelas semelhantes. Característica de soldagem TIG, onde ele traz as espessuras, onde traz 0,1 milímetros, que é o que o Felipe acabou de comentar. Tá vendo? Ele começa em 0,1 milímetro, enquanto a outra começa em 3, até 50 milímetros seria a espessura. Custo de equipamento também mais caros, né, que também baixou o preço. Consumíveis são varetas, gás, oxigênio. Então, ó, duas tabelas interessantes para a gente guardar com a gente, né? Essa da página 72, 2.21, e a da página 101, é 112. E aí ele traz as limitações também, né? Processo com baixa taxa de deposição, impossibilidade de soldagem em locais de corrente A, possibilidade de produto externo, emissão, intensidade de radiação. Esses comparativos que a gente fez, ele vai trabalhar cada um explicando também, né? O processo, ele vai trazer o processo de energia, e esses aspectos teóricos que está sendo discutido, que pode aprofundar, que a gente tem que melhorar para compreender, é sempre aquela leitura que a gente está pedindo a mais. Bom, os reservatórios, como é que funcionam as fontes, onde é que está a tocha, né? E aí ele vai comentando todo o processo. No caso da soldagem TIG automatizada, utiliza-se uma tocha do tipo esquematizado da figura. Então, ele já tem uma faixa aqui para poder vir com a tocha, com pinça, com um alimentador.
Então, ele vai trazendo toda uma conceituação. Por isso que, além do PDF, dentro dos dias assíncronos, cara, se eu for atrás dessas informações, eu evoluo. Né? Eu evoluo. O que mais? Que a gente pode estar trabalhando aí em termos de discussão e comparativo entre os processos. O que é que vocês gostariam de ver a mais entre esses dois processos? E depois do intervalo a gente vê imagens deles, debatendo novamente esse tipo de situação. Tipos de juntas que ele vai estar soldando, já viu que são várias, né? E aí ele vai estar comparando gases com processo, gás zero, gás argônico, qual cada um. Aí é a teoria dele que vai estar página por página. Deixa eu voltar lá, página 6. Na página 6. Aqui ele fala do processo com arco elétrico, depois ele vem no processo eletrodo revestido, aí ele traz o processo TIG com introdução, equipamentos, variáveis do processo e variantes do processo. Depois ele tem MIG e MAG, introdução, características, equipamentos, variáveis do processo e variantes do processo. E tem arco submerso. Ronaldo Pinheiro, introdução, características, equipamentos, efeitos variáveis de processo, tipo de junta. O que é que são variáveis de processo que aparecem em todos eles? São todas aquelas que a gente tem que estar selecionando, são todas aquelas decisões, eletrodo, variação, corrente, né, tudo que envolve discutir o processo. E aí ele vai estar discutindo cada um deles detalhado. No PDF tem isso de forma sintetizada. Né? Classificação de eletrodos consumíveis, processo de soldagem com plasma. Foi seu doutorado, foi isso, Felipe? Ou foi por laser? Foi com laser, Lira. Trabalhei com laser. Até 15 dias, né, Eric? O Eric trouxe alguma coisa em laser também, de vídeo, que a gente pode estar dando uma olhada. E aí, ó, soldagem de solda de corte com gás é aula da semana que vem, é o que você está querendo. Ele entra aqui, ó. Então, se a gente dissesse, puxa, nossa disciplina em 10 semanas, chegou aonde? Proporcionalmente, com todas as limitações, com tudo que a gente praticou, viu e olhou, chegamos no mínimo na página 179, aí, na verdade, na página 179 de um livro, de uma bibliografia. Essa bibliografia traz diversas outras. Temos os nossos PDF. Então, pessoal, isso é o nosso mundo do que a gente tem aqui. E, de novo, eu vou dizer que uma coisa que eu adoro aqui da internet, né, é o online da vida. Esse é o mundo que eu mais gosto dele aqui. Vantagens. Aí, quando eu faço isso, normalmente, vantagem e desvantagem da solda MIG, TIG e MAG. O que é uma solda MIG, quais são as vantagens, guias completo, entende o sistema e suas vantagens, 8 razões para você escolher o processo MIG. O que é que esse cara disse que a gente tem que escolher MIG? Quem é ele? Aí, amigo, falta tempo, horário, disposição, as mulheres da gente vai ficar tudo bravo, porque a gente vai querer só ler e estudar. Ó. 8 motivos. O processo de solda MIG ganha cada vez mais espaço no mercado e não é para menos. Afinal, ele tem demonstrado eficiência no que diz respeito ao aumento da produtividade. Está pequeno, né, Aparecido? Toda vez eu esqueço. Em tempos de otimização de trabalho para aumentar a lucratividade, o método pode ser uma solução que você procura. Usar de larga escala. Boxer deve ser fabricante ou distribuidor. Não. Solda MIG, 8 motivos. Primeiro motivo, o processo de soldagem é mais eficiente. Segundo, a solda pode ser feita em qualquer posição. Terceiro, a taxa de deposição são maiores, a velocidade é maior. Ou seja, por onde eu for, eu encontro informações que têm que ser, obviamente, semelhantes. Eu não poderia trazer algo muito diferente do que a gente discutiu pelo livro, do que a gente viu no PDF. Mas ele traz rápido, né? Então, é um universo que traz para a gente. A gente pode não saber, mas a gente consegue buscar. São informações que estão ao alcance de um clique, de um vídeo. Agora, o risco que a gente corre quando vem aqui e que não procura livro. Livro é um engenheiro, um professor, alguém que revisou, que cita outro, que respeita direito de imagem, etc, etc. Aqui, né, pode ter o Joãozinho da esquina, que faz 20 anos que solda, que alguém disse a ele que a velocidade era baixa. E ele escreve aqui que a velocidade era baixa e que é uma desvantagem. E aí está errado, não tem uma fundamentação científica e fica valendo como verdade. Então, sempre procurem um meio científico,
como técnicos, né? E vai no rápido também. Está coincidindo, é sinal de que está confiável, né? É um fabricante? Não, aí tem um fabricante que não vai estar, né, zelando, cometendo algum erro. Embora que, né, no mundo capitalista que a gente vive, né, às vezes as informações de fabricantes precisam ser validadas. Eu, particularmente, em todas as usinas que trabalhei durante os meus 14 anos no processo, né, que eu tive em empresas como gestor, eu era meio São Tomé. Os caras tinham que me provar que aquilo que eles estavam me vendendo realmente funcionava. Era ruim, porque às vezes você perdia uma safra, né? Ele pegava lá, demonstrava no equipamento, botava para rodar uma safra, e realmente era bom. Eu deixei de aplicar em vários, e perdi um ano de ganho naquilo que ele estava me dizendo. Mas tinha várias coisas que era uma agressividade comercial, que o cara citava aqui, e que na verdade não estava valendo. Então, assim, infelizmente faz parte. O bom do mundo era que não existisse maldade, todo mundo ético, todo mundo honesto, todo mundo, né, super, né, gente boa, mas tem que estar prevenido, porque esse paraíso só no outro mundo, só quando a gente sair desse aqui, tem que estar prevenido. Mas tem lá, eficiência no tempo de execução de solda, ótima relação custo-benefício. Agora que você já conhece os 8 motivos, como funciona o processo de solda? Aí ele vai explicar. Funciona no gás, ou seja, se eu perdi, vídeo, eu vou até deixar aqui para a gente olhar o vídeo dele aqui, ó, aula prática depois do intervalo. Já fica nesse vídeo aqui disponível, não vou nem mexer na página, já pode começar por ele, né, discutindo em cima dele. E Felipe tem um patrimônio maior, Felipe. Se você tiver algum, eu acho que você já está como professor também, você compartilha normal a tela, você pode, lembrando de algum, trazer. E aí nossa aula prática é, falando de tabela, mostrando o livro, cara, agora vamos chegar à imagem. Eric, se você trouxe mais alguma, além daquela de laser, né? Que aquela vai ter um dia bom também, viu, Eric? Vai ter um dia para outros processos. Mas estava lá no grupo, todo mundo viu, né? Mas pode ver e discutir, né? Mostrar diferenças, debater ela. Eu acho que essa é a riqueza da aula, pessoal. Eu já vi colegas preocupados ou receosos, puxa, e agora? Né? A gente vai ficar na internet, vamos robotizar o ensino. Cara, ninguém tira o que o Felipe ofereceu aqui. Não tem vídeo que explique. Né? Veja que o domínio dele é bom. Então, o que é que significa? O que a gente traz de conhecimento pela bagagem da gente, não dá para botar no EAD. Não cabe em 20 minutos, não cabe em meia hora. Às vezes escapa, tem que ficar mais bonitinho, mais organizado. Então, assim, eu não tenho receio, posso me dar mal, mas eu acho que isso não me preocupa. E se der mal, eu sempre tenho na cabeça que a gente tem picolé e pirulito lá na praia. Lá eu volto aqui para a beira da praia. Tá bom? Vamos dar aquela pausa de 20 minutos, né? 25 minutos. 9 horas a gente retoma, tá bom? Pode ser? Beleza, professor. Todo mundo dá uma respirada. E aí, das 9 horas, a gente vai. Vou parar a gravação aqui já, né? 8h35. Parada a gravação. Já vamos ter